Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Aqui nesse canal vou comentar um pouco a respeito do capítulo 51. São alguns versículos do 5 ao 12. E também eu vou acrescentar um pouco 3 versículos do capítulo 3 de Colossenses, do versículo 23 ao 25. Antes vamos orar para que Deus possa nos iluminar e nos abençoar. Senhor Deus, Pai bendito, que o Teu nome, ó Deus, esteja sobre nós, sobre essa pessoa que está vendo e ouvindo este vídeo, que o Senhor possa derramar a Tua bondade sobre a vida dele e que ele possa, Deus, ser abençoado por Ti, não somente em absorver a verdade da Tua palavra contida nesses textos, mas também que o Senhor possa o livrar e resolver todos os problemas que ele tem tido, seja financeiros, seja emocionais, seja familiar, seja profissionais, o que for, Pai, que o Senhor o abençoe e mostre que o Senhor o ama e quer bem sobre a vida dele. Ajude-nos, ó Deus, a entender esse texto. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos ler os textos antes? Eu deixei aqui separado para a gente ler. Então, Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, ou aqui nessa versão diz inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Agora vamos ler os versículos de Colossenses 3, do 23 ao 25. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Vemos aqui que é um salmo de confissão de pecado e de pedido de socorro, da intervenção de Deus na pequenez de quem escreveu o salmo, que é Davi. Esse salmo, segundo o título dele, ele é um salmo de confissão do pecado que Davi cometeu com Batseba e o esposo dela. Davi matou o esposo de Batseba e adulterou com Batseba. Não me lembro agora o nome do esposo, que era um geteu. Mas vamos ao texto. Então, Davi, no versículo 5 diz: nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Davi, por causa desse pecado, ele percebeu que ele está completamente envolvido no pecado, que o pecado está na carne dele, no corpo dele, está entranhado, não tem como se livrar. Mas ele também diz que Deus se compraz, na verdade, do ímpio, e no recôndito faz conhecer a sabedoria. Então Davi, apesar de saber que ele nasceu em pecado, em iniquidade, e em pecado ele foi concebido, ele sabe que é possível a verdade estar no íntimo dele, a verdade de Deus, que pode-se vir a verdade no íntimo através de estar a sós com Deus, em intimidade com Deus, pela sabedoria que se adquire no recôndito. Recôndito, vamos ver o que significa a palavra recôndito. Então vamos lá.
recôndito, oculto, escondido, íntimo, profundo, isso é recôndito. Então, Davi diz que é possível receber a sabedoria e, por consequência, a verdade entrar no íntimo, estando em intimidade, juntos, a sós com Deus. E ele continua dizendo que é possível Deus purificá-lo dessa iniquidade e desse pecado que ele foi concebido e que ele nasceu. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hisopo de Deus é possível purificar de toda impureza. E Deus, quando lava, ele consegue deixar a pessoa totalmente sem pecado, sem impureza. Só que Davi continua dizendo, ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Primeiro, o pecado não traz alegria, apesar do prazer que Davi teve com Batseba ao adulterar. Mas não traz alegria, porque ele perdeu o filho, Deus tirou o filho dele desse relacionamento de adultério. E Deus, quando a pessoa peca, esmaga os ossos da pessoa, ou seja, o mais profundo da pessoa é esmagado. O pecado faz isso. Deus não deixa o pecado trazer bons resultados, porque o pecado é contra a vontade de Deus. Mas mesmo assim, ele pede para que Deus faça ouvir júbilo de alegria. Ou seja, quando Deus lava e purifica e traz a verdade no íntimo, Deus pode restaurar a alegria nos ossos, no mais profundo do nosso ser. E Davi está falando do seu corpo, osso, ou seja, do seu íntimo, no mais profundo. E ele continua dizendo: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele reconhece os seus pecados, as suas iniquidades, mas suplica para que Deus o perdoe, para que Deus não leve em consideração os seus pecados e não o afaste dele. Mas ele não pede só isso não, ou seja, tem muita gente que pede para Deus ignorar os seus pecados, mas continua na prática dele. Davi não quer isso, ele diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi pede um coração puro, ele quer se ver livre de todo o pecado. E olha, coração puro aqui não está falando só da questão sensual e sexual, fala também de qualquer tipo de pecado. Quando Jesus rebate o fato de comer comida com as mãos impuras, Jesus diz assim, ó, o que contamina o homem não é o que ele come, seja carne de porco, seja sem lavar as mãos. O que contamina do homem é o que sai do coração. E aí Jesus fala adultério, sim, claro, furtos, homicídios, maldades, lascívia, etc. Tudo que é pecado contamina o coração. E Davi pede, porque ele cometeu dois tipos de pecado quando o seu coração foi contaminado. Ele cometeu o adultério e o homicídio. Ele assassinou o esposo de Batseba. Então o coração dele estava impuro pelo adultério e pelo assassinato. Então Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Algumas versões falam espírito reto e não inabalável, mas o espírito reto é inabalável porque não se desvia para caminhos tortuosos. E ele diz: não me repulses da tua presença. Ele sabe muito bem o que é isso, porque ele viu que Saul foi afastado da presença de Deus. E que todos viram que Saul não tinha mais o Espírito Santo, o Santo Espírito. E ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Davi queria continuar com Deus. Ele sabe que o pecado afasta de Deus, que a impureza de coração afasta de Deus, mas ele queria continuar com Deus. E ele diz: restitui-me a alegria, no versículo 12, da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário.
o pecado tirou a alegria da salvação de Davi. E ele sabe que é possível Deus restituí-la, e ele pede a Deus para restituir a alegria da salvação. E não somente para restituir a alegria, para ele ficar alegre e em paz com Deus e consigo, mas também para que Deus o sustentasse num espírito voluntário de obediência a Deus. Era isso que Davi queria. E Davi tinha um comportamento que eu ligo ao Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Porque Davi reconheceu o seu erro. E que ele, quando pecou, ele não fez de todo o coração para Deus, para o Senhor. Ele fez para si, com o seu querer. Então, Davi aprendeu que todas as coisas que ele for fazer daí para frente teriam que ser feitas com todo o coração, como para Deus, como para Jesus, como para Deus, e não para homens. E ele absorveu essa ciência, essa consciência de que Deus é que o iria recompensar. Como diz o versículo 24 de Colossenses 3. Se antes recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Davi percebeu que ele tinha que fazer tudo para Deus. E servir a Deus, a Jesus. Porque no Salmo 110 vemos que Davi compreendia que o Messias era o seu Senhor, que é o Cristo. E ele compreendeu que ele estava servindo a Cristo e a Deus. E Davi sabia também, porque que aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Aqui é o ponto principal que eu quero unir esses dois textos de dois livros, capítulos diferentes, livros e capítulos diferentes. Por quê? Porque Davi, ele pede para Deus não esconder, para que Deus escondesse o rosto dos seus pecados e apagasse as suas iniquidades. Porque Davi sabia que aquele que se une à injustiça feita recebe em troco a injustiça feita. E Paulo também sabe que somente aquele que faz injustiça vai receber em troco a injustiça feita, que não se arrepende como Davi se arrependeu. Porque Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, dentro de mim um espírito reto. Davi não queria continuar com a injustiça que é não fazer tudo para o Senhor, para Jesus. Davi queria continuar fazendo todas as coisas para Deus. E ele queria fazer do jeito de Deus e não do jeito dele. Davi, ele percebeu que se ele continuasse, ele se mantivesse o pecado do adultério e do assassinato vivo nele, ele ia receber a injustiça desse ato feito. E ele sabia tanto que ele experimentou de certa forma o troco que Deus deu a ele. Por que eu digo isso? Porque o filho desse adultério que Batseba deu à luz adoeceu e morreu, e Davi intercedeu a Deus para que ele não morresse. E só desistiu do clamor a Deus depois que esse filho morreu. Davi experimentou um pouco do troco da injustiça, mas ele não continuou recebendo até a morte a injustiça, porque ele pediu a Deus para criar nele um coração puro, renovar dentro dele um espírito reto. Davi não continuou. Então Paulo também entende que se você muda de intenção e de vontade, passa a buscar a presença de Deus e a se afastar, e se arrepende do pecado, e se afasta do pecado, Deus esconde o rosto daqueles pecados, ele apaga as suas iniquidades. Ele vai trazer de volta a alegria da salvação. Ele vai levar você a ser sustentado por um espírito voluntário. Ele não vai te afastar da presença de Deus, nem vai retirar de você o Santo Espírito, porque você se arrependeu do pecado e não quer continuar mais com esse pecado. Então a questão é, você, meu caro ouvinte e que está vendo esse vídeo, você quer continuar
na iniquidade que você nasceu e no pecado que a tua mãe te concebeu, se você quer se separar desta iniquidade e deste pecado, busque a presença de Deus, seja você convertido ou não, porque Davi aqui era convertido ao Senhor Deus Pai. E ele não perdeu o Espírito Santo, porque quando ele diz aqui no versículo 11, não me repulsa a tua presença, nem me retira o teu Santo Espírito, significa que Deus ainda não tinha tirado Davi da presença dele e nem tinha retirado dele o Espírito Santo, porque a palavra está pedindo para não fazer, não que já tinha feito, não para repor, como aqui vemos no versículo 12, que restitui-me a alegria da tua salvação, ou seja, a alegria da salvação já tinha sido retirada por causa do pecado, e Davi pediu para Deus devolvê-la, mas a presença de Deus na vida de Davi e o Espírito Santo, o Santo Espírito ainda continuavam com Davi. Então não devemos buscar se arrepender sendo convertido ou não dos nossos pecados e nos manter diante da presença de Deus. Bom, vou agora terminar aqui, já são 17 minutos, vou orar para que Deus possa nos iluminar e nos abençoar. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor Deus possa ter misericórdia de nós, que precisamos viver, ó Deus, uma constante mudança de caráter, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e imitemos o caráter de Cristo. Senhor Jesus, abençoe esse que assistiu esse vídeo, leu esses versículos comigo, ouviu essa palavra, que o Senhor possa derramar sobre a vida dele um sentimento de vida e verdade. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa tua presença e por esse teu Espírito Santo. Abençoa-nos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.